Que o Brasil é um país desigual, ninguém duvida. Segundo o ranking de desigualdade do Banco Mundial, com 154 países e que começa com a Suécia no primeiro lugar, o Brasil fica na posição 141, na frente apenas de 13 países, entre eles a África do Sul, que se livrou do apartheid há pouco mais de 20 anos. Estamos atrás de vizinhos como Argentina, Venezuela e Chile. O índice mais usado para medir desigualdade é o Gini, que vai de 0 a 1. Quanto mais próximo de 1, maior é a concentração de renda. 0 significa que todos os habitantes de uma região ganham a mesma quantia, o que não acontece em nenhum lugar do mundo. O país mais igualitário é a Suécia, com Gini de 0,25. O mais desigual é Seychelles, com Gini de 0,658. Quando a questão é se estamos melhorando no combate à desigualdade, as opiniões se dividem. O governo, baseado em dados do IBGE, coletados por meio de pesquisas em que as pessoas declaram a própria renda, defende que a desigualdade caiu em quase todos os anos desde 2001. Naquele ano, o índice de Gini era de 0,563. 10 anos depois, em 2011, ele caiu para 0,499. Só que pesquisadores da Universidade de Brasília questionaram os dados referentes aos mais ricos. Será que os que estão no alto da pirâmide levam em conta o que ganham, por exemplo, com aplicações financeiras na hora de responder às pesquisas do IBGE sobre a renda mensal? Os pesquisadores foram atrás dos números do imposto de renda dos 10% mais ricos da população. Esses dados contêm registros fiscais mais completos e, assim, os pesquisadores concluíram que a desigualdade se manteve praticamente estável entre 2006 e 2012, sendo o coeficiente de Gini em 2006 de 0,696 e recuando para 0,690 6 anos depois. A desigualdade era mais alta do que o esperado. Ainda segundo o estudo, no Brasil, os 10% mais ricos ficam com cerca de 60% de toda a renda do país. Significa que 14 milhões de adultos recebem cerca de 1,5 trilhão de reais por ano. A economia global mudou e com ela o cenário da pobreza no mundo, que está em queda desde a década de 1980. Mas uma recente pesquisa elaborada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, apontou que no Brasil há dados preocupantes verificados entre 2012 e 2018. Dados da pesquisa indicam: a pobreza extrema atinge principalmente a população negra ou parda, em sua maioria na região norte e nordeste do país. São pessoas que vivem com menos de R$ 145 por mês. E a forma da energia é de gato, porque todo mundo aqui está morando em barracos, a falta de moradia. A pesquisa identificou as condições de 1/4 da população brasileira que ainda vive com menos de R$ 420 de renda per capita por mês. A medida mostra também que 1 milhão de pessoas deixaram a linha da pobreza no Brasil, mas ainda tem 13,5 milhões que vivem em condições de pobreza extrema. Os números poderiam ser diferentes, ser favoráveis, se não fosse a crise que o país enfrenta desde o ano de 2015. Em 2018, 6,5% da população se encontrava em situação de pobreza extrema. O número se manteve estável em relação a 2017. 52,5 milhões são considerados pobres. Esse sociólogo analisa o crescimento da pobreza nesse período, comparando o cenário mundial e o do Brasil. A tendência à diminuição, da pobreza no mundo é um fato. A pobreza não está aumentando no mundo. E a razão básica disso é a atividade econômica, onde o empresariado investe e cria empregos, a renda aumenta e a pobreza diminui. Por que é que a pobreza no Brasil diminuiu? Aumentou tanto a extrema pobreza como a pobreza entre 2014 e 2018, que são os dados apresentados, porque a atividade econômica diminuiu. Então, foram 4 anos seguidos de recessão. Então, sem emprego, sem atividade econômica, sem renda. Sem renda, muita gente entrou
nessa faixa da pobreza. Ele afirma que a diminuição na pobreza é acontecimento global. O grande desafio é recuperar o país da crise econômica. Criar emprego para o sociólogo é mais importante do que políticas públicas. Porque quem acaba com a pobreza é a atividade econômica. Porque se não houver atividade econômica, se não houver criação de riqueza pelo empreendedorismo, o Estado não tem como recolher imposto. Porque o Estado não cria imposto. Aliás, o Estado não cria riqueza. Ele somente se apropria da riqueza dos vários segmentos, de todos nós, através dos impostos. E redistribui isso.